O Senhor é bom. Quantos temos provado da sua bondade? Quantos aqui podem levantar as suas mãos e dizer: eu tenho experimentado da bondade do Senhor? Ele é bom, Ele é fiel, Ele não muda, Ele permanece o mesmo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. A palavra do Senhor, ela é fiel. O Senhor diz na sua palavra que a palavra dele é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. E ela tem o poder de fazer a separação de juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. O seu coração está diante do Senhor. O Senhor não vai falar com a tua alma, Ele não vai falar com a tua carne, mas Ele vai falar com o teu espírito. Essa semente vai dentro do teu espírito e ela vai produzir o resultado para o qual ela foi enviada essa noite. Amém? Ela vai cumprir esse propósito. E eu gostaria que você fechasse os olhos comigo. Vamos orar. Obrigado, Nica. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus imutável. Ah, Senhor, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. O Senhor permanece eternamente, Senhor, e nós te louvamos. Nós te pedimos, Senhor, e colocamos as nossas vidas, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, à disposição da tua palavra. E ela vai frutificar conforme o Senhor a designou nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre o livro de Reis, mas o capítulo que eu vou ler são 2 capítulos, são 18 e 19, então é um pouco longo. E aí, conforme eu vou falando, aí nós vamos lendo, né? Porque eu não consegui ficar só no 18 ou só no 19, um complementava o outro, então é importante. E nós vamos falar hoje sobre confiança, mas não é sobre qualquer confiança, porque a confiança, sejam nas coisas, sejam nas pessoas, seja no tempo, seja no dinheiro, seja em tudo que nós temos, ela é passageira e ela pode ser abalada. Mas eu quero falar sobre uma confiança hoje no Senhor. Amém? O Fabiano colocou? Vai colocar. Confiança no Senhor. Ele é a nossa rocha inabalável. E Ele quer que nós entendamos isso. E eu fui buscar um pouquinho sobre a definição de confiar. Confiar diz sobre uma firme crença na confiabilidade. E confiabilidade é a qualidade do que é confiável. O nosso Deus é confiável. É uma qualidade dele. Nós podemos confiar inteiramente e cegamente e completamente nele. Ele é confiável. É confiar na verdade, na capacidade ou na força de alguém ou de alguma coisa. Ele é uma segurança forte. Confiar. Nós temos uma rocha forte, firme, ao qual nós podemos confiar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, em 2 Reis, capítulo 18, o verso 1 ao 12. 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao 12. Nós vamos ver a história de um novo rei, o rei de Judá. Ele foi filho de Acás. E Acás, nós vamos ver pela história, ele fez tudo que era mal e errado perante o Senhor. E Ezequias viu o que o seu pai fazia. Mas quando Acás morreu e ele assumiu o trono, ele teve um posicionamento diferente. Ele assumiu o reino de uma forma diferente. E aqui nós vamos entender um pouquinho quem foi Ezequias e o seu posicionamento. Versículo 1 diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, diga, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, diga, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Então aqui é uma apresentação de quem era o rei Ezequias. Como rei, ele acabou de assumir o seu trono, ele se posicionou, ele disse: eu não vou fazer as mesmas coisas que meu pai fez. Nós vemos que Acás, ele fez tudo o que era errado, ele andou distante, ele fez com que o povo adorasse ídolos, ele ofereceu filhos a deuses estranhos, ele andou distante do Senhor. Mas Ezequias, ele disse: eu não farei igual, eu vou confiar no Senhor. O versículo 5 fala sobre isso, confiava no Senhor, ele confiou no Senhor. Ele fez diferente, ele foi lá, assim que ele assumiu o trono, ele fez uma limpeza, ele quebrou todos os altares idólatras, todas as imagens, inclusive a serpente que Moisés construiu lá no deserto, quando o povo foi ferido, e Deus mandou construir aquela serpente, fazer aquela serpente, todo que olhasse para ela seria curado, e eles continuavam ainda adorando essa serpente, quando a idolatria é condenada pelo Senhor. Mas Ezequias foi diferente, ele confiou, e aqui está o segredo, aqui está o segredo. A palavra do Senhor declara que o coração de Ezequias confiava, esperava, se fortalecia no Senhor, e porque ele se apegou ao Senhor, ele guardou os mandamentos, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, ele se apegou, e a palavra do Senhor diz que tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia era bem sucedido, assim como acontece no Salmo 1, que diz: aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, tudo o que fizer prosperará. Era assim, porque ele resolveu guardar a palavra e não andar no caminho dos deuses estranhos, mas confiar no Deus de Israel. Ele se posicionou, e é isso que nós vamos precisar aprender hoje. Ezequias, ele tinha um posicionamento, e todos nós somos chamados para nos posicionarmos. É impossível conhecer a verdade e permanecer da mesma forma. É impossível conhecer os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, e me manter do mesmo jeito.
Eu vou precisar tomar uma decisão diante da palavra do Senhor. Nós cristãos estamos em um mundo caído, em ruínas, e nós todos os dias precisamos tomar um posicionamento diante da mídia, diante dos ensinamentos, diante das notícias que recebemos. Nós precisamos nos posicionar. E posicionar como? Com as nossas ideias? Não. Nós precisamos nos posicionar com a palavra de Deus. Não é sair atacando todo mundo. Não é sair falando, olha, se você não mudar, você vai para o inferno. Não, não é assim. Mas quando alguém vier até você e te perguntar, você vai precisar se posicionar. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz que eu não posso mentir. Às vezes, muitos aqui trabalham dentro de empresas, ou seja, onde for o seu ramo, na escola, onde for. E às vezes alguém fala para você contar uma mentirinha branca, uma mentirinha que não vai fazer mal para ninguém. Mas nós não devemos mentir. Nós devemos falar a verdade. Nós não devemos roubar. Nós não devemos ter olhos maus, ter palavras ruins na nossa boca, palavras de maldição na nossa boca. Nós precisamos nos posicionar dentro dos nossos lares. Homens se posicionando dentro dos seus lares, mulheres se posicionando dentro dos seus lares, filhos sendo posicionados dentro dos lares. Lá no trabalho, o seu posicionamento, qual é o seu posicionamento dentro do trabalho? Você é farol, você é luz, você carrega o reino de Deus dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim e de você. Como que temos manifestado esse reino? Como temos representado esse reino? Somos luz, querido. Quando as pessoas olham para nós, saibam que elas estão enxergando Deus. Elas estão vendo Deus nas nossas vidas. Não basta somente as nossas palavras, mas precisam enxergar o reino de Deus dentro de nós. Precisamos ter coragem de orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão aprisionados. Alguém chega perto de você e fala, eu estou com uma dor de cabeça. A primeira coisa que nós oferecemos é, toma uma dipirona, toma um comprimido, toma alguma coisa, quando na verdade nós deveríamos dizer, eu posso orar por você, porque isso indica o seu posicionamento, a quem você pertence e no que você crê. Essa é a verdade. Mas é mais fácil a gente confiar na dipirona, no cetoprofeno, nos antibióticos, em todas as outras coisas, do que confiar na palavra de Deus, que diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e que se nós impusermos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então precisamos confiar nessa palavra e tomarmos um posicionamento. Quem é você no reino? Quem é você no reino? Você vai seguir como todos os outros seguem, ou você vai se posicionar diante do reino de Deus? Você vai se posicionar diante da palavra de Deus. Depois, ainda no capítulo 18, do verso 13 ao 16, eu gostaria que você leia comigo. 2 Reis 18, do 13 ao 16, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Por causa de um posicionamento, aqui no versículo 7 vai falar que Ezequias cortou o relacionamento com o rei da Síria.
Porque o rei da Síria, o povo misturado, trazia os seus ídolos, fazia com que eles se tornassem idólatras, contaminava. Então ele cortou todo o relacionamento. Ele disse: eu não vou mais servir ao rei da Síria, não vou pagar os tributos, não vou estar mais aliado com ele. E aí o rei da Síria veio contra o posicionamento de Ezequias. Ele veio contra. Ezequias falou: tá bom, eu errei, eu tomei um posicionamento, eu estou trazendo prejuízo sobre o meu povo, eu vou te dar tudo o que você precisa, tudo, eu vou tirar do templo, do tesouro real, as portas, o ouro, tudo que tem, eu vou tirar e eu vou te pagar. Só que o inimigo das nossas almas, ele não quer só o nosso dinheiro, ele não quer só os tributos, ele não quer só ver você sofrendo, querido. Ele quer tirar a sua confiança em Deus. Ele quer roubar a sua confiança no Senhor. E nós vamos ver isso aqui. Afronta a Ezequias e ao Senhor. Porque o inimigo, ele não se contenta com isso. E ele vai vir, ele manda servos. O rei da Síria, Senaqueribe, manda servos para afrontar a Ezequias por causa do seu posicionamento. Todas as vezes que você se posicionar diante da palavra do Senhor, o inimigo virá para tentar te fazer parar. Ele virá para te fazer desistir. Você decidiu obedecer a palavra? Se prepare, porque ele vai vir em oposição a você. Porque quando eu decido obedecer a palavra, eu estou dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu acredito no Senhor. Quando eu decido orar, passar tempo com Deus orando, quantos aqui já experimentaram essa oposição? Quando você fala: agora eu vou orar, agora eu vou ler a minha Bíblia, agora eu vou buscar mais de Deus, você começa a sentir uma preguiça espiritual, você começa a sentir sono, cansaço, e acontece de tudo no meio do caminho, para que você não leia a palavra de Deus, para que você não ande no seu posicionamento. Ele vai vir. Só que tem resposta. Essa é uma consequência de quando eu me alinho com a palavra de Deus. E se você permanecer firme no Senhor, em confiar no Senhor, você vai ser mais que vencedor. Você vai se manter de pé e firme. Pode ruir os montes do lado, pode cair, pode ser tudo abalado, mas porque você decidiu colocar a sua confiança no Senhor, você vai permanecer de pé. O Salmos 91 declara isso: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por que eu não serei atingido? Porque eu sou boa? Não, porque eu confio no Senhor. É isso, porque eu confio nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, o capítulo 18, do 19 ao 37, diz assim. O subtítulo diz: Rabsaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Ao Senhor. Rabsaque lhe disse: Dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Ele mandou os oficiais lá perguntar: que confiança é essa? Você está achando, você não viu o que eu tenho feito? Eu tenho assolado os reinos, eu tenho tomado, eu tenho escravizado, e você está se apoiando em quem para agir dessa forma, para não se submeter a mim? Em quem você está se apoiando? Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 6 diz isso: não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Era isso que Ezequias estava fazendo, confiando no Senhor e não se apoiando na sua capacidade. Como rei, ele poderia fazer o que quisesse, mas ele decidiu: sobre ele reinava o Senhor. Sobre ele reinava e governava o Senhor. O verso 20 diz: bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Em quem está sua confiança? Todos os outros deuses foram envergonhados.
Eles não existem mais. Em quem você está colocando a sua confiança? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. A sua confiança está no Egito? O Egito para nós, é um símbolo do mundo. Às vezes estamos deixando de confiar no Senhor e buscando, colocando a nossa confiança no sistema, no presidente, no governo, no dinheiro, na moeda, nos estudos, na intelectualidade. Em quem temos colocado? 22. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Agora, ora pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Não importa quantos carros de guerra, quantos cavaleiros, não importa. O Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. A nossa confiança não está em coisas, mas está no Senhor, é nele. O verso 25 diz: acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. Olha só, esta aqui eu estava lendo e diz que é uma estratégia de guerra. Isso aqui, o outro rei, no caso o inimigo, ele diz que foi o próprio Senhor que mandou ele ir lá para destruí-los, para tomar o reino de Ezequias. E isso era para que ele entrasse em confusão, para que ele ficasse atordoado. Então, o verso 26 diz: então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaqué: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaqué lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países, os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis.
Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Essa foi a afronta do rei da Síria para Ezequias e ainda mais para o Senhor. Quem é o Senhor? Você está pensando que Ele pode te livrar? Eu já destruí todos os outros deuses. Você está achando o quê? Quem Ele é? Você está achando que Ele vai poder livrar você das minhas mãos? Então, o passo do inimigo a afronta é a primeira declaração sobre Ezequias. O inimigo afronta a primeira declaração sobre Ezequias, a sua confiança no Senhor. Ele diz: em quem está a sua confiança? E lá no capítulo 18, logo no começo, no verso 5, diz: Ezequias confiava no Senhor. O inimigo vai vir exatamente afrontar aquilo que você tem declarado. Se é a sua confiança, se você tem declarado: eu confio no Senhor. Se você tem declarado: eu sou curado. Se você tem declarado: eu sou liberto. Se você tem declarado: a minha casa é uma casa de paz, eu tenho alegria. Ele vai vir afrontar exatamente aquilo que você está declarando, porque Ele quer te desestabilizar. Ele quer com que isso se torne uma mentira na sua vida. Ele quer que você acredite nisso. E isso não é uma verdade. O que Deus diz é a verdade. Então cuidado. Quando você se posicionar, quando você declarar, permaneça firme. Quando alguém disser para você: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Às vezes, queridos, e nós nessa semana acompanhamos alguns diagnósticos terríveis, onde se não for a confiança no Senhor, não tem mais jeito. Se não é a confiança, porque quando você recebe um diagnóstico que te diz assim: olha, possivelmente, talvez você possa morrer, se não é o Senhor, a pessoa se entrega e morre depois de uns 5, 10, 15 dias, porque ela se entregou, porque não tem aonde colocar a sua confiança. Eu não sei a situação, a circunstância, o momento que você possa estar passando. Talvez esteja tudo bem, mas se mesmo que não esteja bem, aonde você está colocando a sua confiança? Sobre o que você está construindo a sua confiança? Sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia? Porque se for sobre a rocha, que é Cristo, os ventos podem bater, as tempestades podem vir, o vento pode soprar e você vai permanecer de pé. Mas se você estiver construindo sobre a areia, vai vir as mesmas águas, o mesmo vento, a mesma tempestade, e a sua casa vai ruir. Você precisa se firmar no Senhor. A palavra do Senhor nos ensina. Você precisa saber quais são os pensamentos do Senhor a seu respeito, a respeito da situação que você está enfrentando. Porque para tudo Deus tem uma palavra. Para cada área da nossa vida, Deus tem uma palavra. E se eu não estou sendo vitorioso nessa palavra, sabe o que pode estar acontecendo? Eu não sei o que Deus diz a respeito disso. Eu não sei, porque eu não leio a minha Bíblia. Eu não sei. Aí eu passo por problemas terríveis, quando Deus tem a resposta, quando Ele sabe o caminho. Leia a sua Bíblia, invista tempo orando, invista tempo lendo as Escrituras. Eu vi até um vídeo, talvez você deve ter visto pelo Instagram, um homem muito simples, e ele segurando a Bíblia, e ele falava assim: tudo que eu queria era ler a minha Bíblia, tudo que eu queria era poder ler a minha Bíblia, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler. Mas eu oro e peço a ajuda dele, para que ele possa me ensinar como ele quer
que eu viva. E nós, que somos alfabetizados, temos preguiça de pegar a nossa Bíblia e ler. E saber o que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito. Porque é só lá. Ele foi quem te criou. Esse é o manual de vida. Esse é um manual de vida para toda a sua vida, até o último dia. Esse é um manual de instrução. Você precisa acreditar nisso. Outra coisa que o inimigo faz, ele faz uma afronta ao ensinamento de Ezequias ao povo em confiar no Senhor, porque ele começa a dizer ao povo: vocês estão pensando que Ezequias vai poder livrar vocês? Vocês estão pensando que o Senhor vai poder livrar quem é Senhor? Vocês estão pensando que, olha, se aliem, se entreguem ao rei da Síria, e vocês vão viver numa terra boa. A mesma promessa que Deus deu, terra boa, próspera, que mana leite, mel, tem prosperidade. Mas tenha cuidado, porque o inimigo, ele é perito em pintar quadros. Ele sabe pintar quadros, ele sabe disfarçar imagens. Às vezes aquilo que parece bom, no fundo é engano, é mentira. Cuidado com a aparência das coisas. Você nunca vai ser enganado se você andar com os seus pés iluminados pela palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu nunca vou cair em um buraco se eu andar na palavra do Senhor. O inimigo quer minar a confiança do povo em Deus. O inimigo não quer que você leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai começar a confiar em Deus e Ele não vai poder mais te enganar. Sabia disso? Ele não vai poder mais mentir para você. Ele não vai mais poder mentir para mim, porque conhecemos o que Deus diz. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem um monte de cristão aprisionado. Tem um monte de cristão preso. Porque essa palavra não se tornou vida. A Bíblia não é um livro intelectual. A Bíblia é fé. A Bíblia não é para você ficar entendendo Deus. A Bíblia é para você acreditar no que Deus diz. E ponto. Não é para mim ficar racionalizando. Ai, por que Deus colocou essa vírgula aqui? Por que isso? Esquece. A Bíblia é para acreditar. É isso que Deus diz e é isso que Deus diz. Ponto. Não tem dúvidas. Então o inimigo, ele não quer que você leia a sua Bíblia. A partir de hoje, meu filho, se eu fosse você, pega a sua Bíblia, leia de manhã, leia de tarde, leia de noite. Fala: eu não vou mais ser enganado. Eu não vou mais ser roubado. Ai, mas todo dia eu vejo um versículo, ouço uma palavra no YouTube, algo mastigado por alguém. Você já experimentou você ler a Bíblia e desfrutar das riquezas de Deus, das revelações de Deus para você? Porque Deus não fala só com o pastor, Deus não fala só com o líder, Deus fala comigo e com você, porque você é filho, você é filha. Ele fala, mas você precisa ler a Bíblia. Leia, absorva, deixe essa palavra se tornar vida dentro de você. E o inimigo quer minar a confiança também no líder, porque era isso o que Rabsaque estava dizendo. Vocês estão pensando que Ezequias vai poder livrar? Vocês estão confiando na palavra de Ezequias? Ele está dizendo que o rei da Síria, Senaqueribe, não vai tomar a cidade. Vocês estão acreditando nisso? Vocês estão acreditando que ele está ensinando e dizendo para vocês: confiem no Senhor? Nós precisamos aprender a confiar na palavra dos nossos líderes, daquilo que sai do altar,
daquilo que é palavra, daquilo que é vida. Porque o diabo vai tentar, querido, lançar a sementinha da dúvida. E a dúvida, ela não vem com uma interrogação já aparente. A dúvida, ela vem em conta-gotas. E ela é invisível, eu não posso ver. Eu não estou vendo. Está na sua cabeça, mas eu não estou vendo. O inimigo, ele quer fazer isso. Será que foi isso mesmo o que Deus disse? Foi a pergunta da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Porque o inimigo sempre vai colocar em dúvida. Proteja o seu coração. Proteja a sua mente. Ouça. E sabe o que mais, queridos? Quando nós somos afrontados, quando nós somos injustiçados, quando acontece alguma coisa, como nós reagimos? Como reagimos à afronta? Bonzinho, né? Quietinho, né? Não esbravejamos, né? Não falamos nada. Não queremos fazer aquela oração que os discípulos falaram para Jesus. Jesus, a gente pode orar para Deus mandar fogo do céu e consumir tudo isso aí? A gente não tem esse sentimento. Nós não temos essa fala. Esse abençoado, essa abençoada. Mas não é abençoado que a gente quer dizer de abençoado. Como reagimos à afronta? Como você reage lá no seu trabalho, quando um líder talvez não vai muito com a sua cara, quando uma pessoa começa de repente a olhar com um olhar torto, de inveja, de ciúmes? Como que você reage quando o marido, né, isso é dentro do casamento, de repente está tudo lindo, mas de repente um dia tem um dia nublado, e de repente um falou uma coisa para o outro que não era nem para ser uma ofensa, mas já virou uma tempestade, virou uma nuvem negra. Como nós reagimos? Nós só refletimos. Nós refletimos. E aqui Ezequias ensina o povo como deve responder à afronta. Eu quero que você vá comigo no versículo 36 do capítulo 18. Diz assim: calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Como respondemos à afronta? Com silêncio. Com silêncio. O silêncio diante daqueles que nos acusam, o silêncio diante daqueles que nos afrontam, aqueles que falam injustiças e injúrias e tantas outras coisas contra nós. Como Jesus reagiu diante dos seus ofensores? Em silêncio. Essa é a resposta. 2 Reis, capítulo 18, o verso 36, que é quando nós devemos, ele ensina a nos silenciarmos diante dos homens e fala diante de Deus. Lá no capítulo 19, Ezequias, os servos dele, vêm com essas palavras que tinham declarado sobre ele, e ele simplesmente rasga suas vestes e sobe até o templo do Senhor para orar, para buscar a direção sobre o que deveria ser feito. Senhor, o Senhor está ouvindo as palavras? O Senhor está ouvindo o que Senaqueribe está dizendo, o que Rabsaque está dizendo a seu respeito? Os seus ouvidos estão atentos? No capítulo 19, do verso 1, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias:
Este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então Ezequias mandou servos diante do profeta para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. E ele diz: este é um dia de vergonha, de humilhação. Talvez é assim que muitos possam estar se sentindo diante das circunstâncias. Mas a palavra que Isaías manda é: não temas. Não tenha medo, porque se a sua confiança está no Senhor, há livramento. O Senhor já tem o plano perfeito. Ele sabe como lidar com essa situação. Ele não mudou. Ele não saiu de férias. Ele ouve cada palavra que é dita sobre você. Ele sabe tudo. O que fala pelos cantos, o que fala no leito, o que fala em qualquer lugar, Ele sabe. E se você confiar no Senhor, da parte do Senhor vem livramento. Vem livramento. Não tenta fazer com as suas mãos. Não tenta dar um jeitinho. Quando a promessa, quando a palavra já foi liberada, tenha certeza que o milagre vai acontecer. Não queira fazer Ismaéis, porque foi isso que Sara fez. Sara foi dar uma ajudinha para Deus, e Ismael surgiu. Um problema, quando Deus já tinha tudo pronto. O tempo do processo. Há um tempo, querido, das coisas acontecerem. Às vezes você pode estar passando por essa situação e precisa de uma resposta rápida. Você quer que Deus te responda rápido. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, sabe por quê? Porque nesse tempo do processo Ele está pegando você e Ele está te transformando, Ele está te ensinando, Ele está te moldando durante esse tempo. Enquanto você confia, enquanto você espera, enquanto você deposita a sua fé nele, Ele está te transformando. Você não está vendo, mas está acontecendo. É dentro. É dentro. Aprenda a confiar no Senhor. E no capítulo 19, do verso 35 ao 37, tem o sucesso de confiar em Deus. Porque quem confia em Deus é bem sucedido. É bem sucedido. Vai dar certo. Vai ter livramento. O verso 35 ao 37 diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse foi o fim de Senaqueribe, daquele que afrontou o Senhor. E esse foi o sucesso de Ezequias, daquele que confiou no Senhor. Aquele que confia no Senhor, querido, é impossível você ser abalado. A forca que fazem é para quem o fez. Sempre há livramento.
sempre há resposta, sempre há cuidado de Deus. A Bíblia diz que os soldados, de repente, o anjo do Senhor saiu e matou o exército. E quando aquele homem foi adorar no templo do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Que terrível. Confia no Senhor. Confia, entrega os teus caminhos ao Senhor. Há muitos versículos, eu tenho vários versículos sobre confiança no Senhor. Aproveita o seu tempo na internet, vai lá no Google ou nas referências da sua Bíblia. Pega todos os versículos sobre confiança. Todos. Começa a ler. Não confiança simplesmente comum, mas uma confiança num Deus inabalável. O dinheiro se abala. A sua situação hoje pode estar muito boa e confortável, mas o que o mundo busca é paz e segurança, e o dinheiro não pode dar. O único que pode dar paz e segurança é o Senhor. É o Senhor. Não há segurança e paz fora dele. Homens pagam muito caro, vivem com casas cercadas, protegem os seus dinheiros, protegem tudo que tem. Mas se o Senhor não guardar e não vigiar, é inútil. É inútil. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. E eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor. Há um posicionamento. Há uma consequência desse posicionamento. Não se preocupe com o que o inimigo está dizendo, está falando ao seu respeito, sobre a circunstância que você está passando agora. A palavra que o Senhor tem para você é: não temas. 365 vezes na Bíblia escrita para cada dia da nossa vida: não temas. Hoje é não temas, e amanhã é não temas de novo, e depois de amanhã é não temas de novo, não temas de novo. Confia nele. Confia nele. Feche seus olhos. Eu gostaria que você começasse a falar com o teu pai. Às vezes você pensa que sabe o que você precisa, mas Deus sabe o que você de fato precisa. Às vezes você ora pedindo coisas, às vezes, muitas vezes egoístas, para você mesmo. Mas o Senhor sabe o que precisa de fato acontecer na sua vida e na minha vida. Comece a falar com Ele. Comece a conversar com o teu pai. A palavra do Senhor diz que nós temos um bom pai. Nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele sabe que nós precisamos do que vestir, do que comer, da vida. Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Ele diz que os passarinhos não colhem, não ajuntam, não têm celeiros, mas todos os dias ele tem o alimento e o cuidado do Senhor. A Bíblia diz que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como o único lírio do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, porque o Pai Celestial cuida de nós. Ele diz que é os que não conhecem, aqueles que não confiam nele, é que andam preocupados a respeito dessas coisas. Mas vocês têm um Pai Celestial, e Ele sabe o que vocês precisam. Ele sabe. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Você está diante de um Deus que não pode mentir. Ele não mente. O que ele disse é. O que ele disse é a verdade.
toda letra que está dentro dessa Bíblia, Deus não pode voltar atrás. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele vela. Então você pode confiar. Se Ele diz que você é curado, Ele já decretou isso, você é curado. Se Ele diz que você é liberto, você é liberto. Se Ele diz que você é sarado, é próspero, é abençoado, você é. Se Ele diz que os ouvidos dele não estão agravados, que as suas mãos não estão encolhidas para que possa salvar, Ele o fará. Não importa em quem você confiou e te decepcionou. Eu não estou falando de homem, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de um Deus imutável, inabalável, totalmente confiável. Totalmente confiável. Você pode dormir e você pode acordar, porque você tem a certeza que Ele te sustenta. Ele cuida de você, da sua casa, da sua família e de tudo que você tem. Muitas pessoas andando ansiosas, agitadas, para lá e para cá. Mas esses não são os que conhecem o Senhor. Porque os que conhecem, eles podem deitar e pegar no sono. Porque o Senhor cuida deles. Porque o Senhor cuida deles. Fale com o teu Pai. 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 Eles vão adorar aqui. E você não vai cantar, você vai falar com o teu Pai. Sobre as circunstâncias, sobre o momento, sobre alguma coisa que você esteja enfrentando. Você vai falar com Ele, porque Ele é fiel. Segura a terra e os céus em tuas mãos, e as ondas, as árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim. Segura meu coração. Confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Segura a terra e os céus em tuas mãos, e as ondas, as árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim. Segura o meu coração. Confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sabe, queridos, às vezes, diante das adversidades, diante das afrontas, às vezes nos perguntamos. Muitas vezes eu fiquei me perguntando: Senhor, por que está dando certo? Parece que aqueles que te afrontam, parece que aqueles que lhe causaram mal, por que está dando certo? E eu já cheguei a ficar brava, querendo uma resposta, indignada, querendo saber: Senhor, então talvez eles estejam certos realmente, talvez eu esteja errada. E aí o Senhor me deu uma palavra,
uma resposta. E é nessa palavra que eu tenho meditado esses dias. Essa palavra tem estado no meu espírito, que é o Salmo 37. Ele fala que é temporária a felicidade dos perversos. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não o achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não será envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirá a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Essa é uma resposta do Senhor para o meu coração e para o teu coração. Se você tem perguntado onde está a justiça, o Senhor diz: espera no Senhor, confia no Senhor, confia e segue o seu caminho. Coloca a sua confiança no Senhor e continua andando, continua andando, continua andando. Não pare para olhar o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo com os teus inimigos. Só continua confiando no Senhor e seguindo o seu caminho. Segue o seu caminho, querido, segue o seu caminho.
A palavra do Senhor diz, quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala: e o que será deste? Falando a respeito de João. E Jesus responde: e se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? O que você tem com isso? Faz, cumpre o teu caminho, confia no Senhor e segue o teu caminho, cumpre a tua missão, cumpre a tua porção. É isso que o Senhor tem para mim e você. Não importa o que está acontecendo ao lado, simplesmente espera no Senhor, confia nele. A espera não pode matar a esperança. A espera não pode matar a esperança, queridos. A nossa confiança está relacionada com a esperança e com a nossa fé no Senhor. Confia nele e você não vai ser abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem firmes para sempre, inabaláveis. Pode, você não quer dizer que você não vai passar pelas circunstâncias, vai passar pelas circunstâncias, mas porque a sua confiança está no Senhor, você não será abalado. Você não será abalado. Você não será abalado. Vi o ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluias, aleluias. Você pode agradecer a esse Deus que ouve e responde. Ouve e responde as tuas mais profundas inquietações, as suas dúvidas que só você sabe. Ele conhece. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que ouve e que te responde. Confia nele. Confia nessa circunstância e você vai poder celebrar o sucesso da tua vitória, porque você confia no nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo, a nossa rocha eterna, aquele que permanece eternamente inabalável, que reina para sempre, que é exaltado sobre todas as nações, que governa sobre todos os tempos. A Ele seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra no Espírito aqui, dá glória a Deus. Fica de pé, a gente vai encerrar já. Me fez lembrar uma história muito interessante que vai agregar valor a isso que a pastora falou. Diz que tinha um homem, que esse homem era especialista. Ele amarrava uma corda em um prédio e outra corda lá no outro prédio, e ele atravessava com muita facilidade em cima da corda. Ele fazia isso habitualmente, ele era muito especialista, e de vez em quando ele atravessava com um carrinho de mão, e as pessoas iam lá para ver ele atravessar em cima daquela corda, vendo ele atravessar. E aí ele perguntou para as pessoas estavam acostumadas a ver ele já fazer aquilo, e perguntou para as pessoas: vocês acreditam que eu consigo passar em cima dessa corda? E todo mundo falava: acreditamos, nós acreditamos. Vocês acreditam que eu consigo passar sobre essa corda de um lado para o outro no carrinho de mão? Todo mundo fala: a gente acredita, a gente está acostumado a ver você fazer isso, a gente acredita. Ele falou: então eu preciso de um voluntário para subir em cima do carrinho. A pergunta é: você acha quantas pessoas subiram no carrinho? Confiar em Deus é exatamente isso. O Senhor está te chamando para subir no carrinho. Olha para o seu irmão e fala: Deus está te chamando para subir no carrinho. É isso. Deus
já solucionou tantos problemas no passado, no presente e no futuro. Esse é o nosso Deus, né, pastora? Ele só está chamando a gente para subir no carrinho. Teoricamente, confiar em Deus é muito fácil. Teórico. Mas na prática, subir no carrinho e falar: tá bom, Senhor, atravessa aí. Mas amém, essa palavra é muito poderosa. De manhã, a pastora pregou, e agora à noite. Onde está a Luzia? Luzia, nós queremos te conhecer. Cadê você, Luzia? Levanta a sua mão. Ô, dona Luzia, seja muito bem-vinda, viu? Onde está a Elisângela? Elisângela está ali, é uma família inteira ali. O Carlos Henrique, cadê o Carlos Henrique? E o Carlos Roberto. Olha aquela família inteira ali, ó. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos neste lugar. Sintam-se abraçados, acolhidos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Querido, nós vamos encerrar. O Fabiano está lá no fundo com as trufas para o projeto da bateria que eles estão fazendo de evangelismo. Passa lá, prestigia também. Aqui na minha esquerda tem a lanchonete. Se você quiser comer um lanche aqui, você fica à vontade. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana incrível de experiências, de vitória, de milagres, de presença de Deus e de confiança no Senhor, amém? Estou feliz também de estar vendo o Cleiton e a Bruna aqui de novo, né? Em nome de Jesus, vocês são nossos, já está decretado, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo seja com a igreja que confia no Senhor, e aquele que crê diz amém. Deus abençoe. Não vai embora sem abraçar pelo menos 10 irmãos aí, em nome de Jesus. Vai ter que mês agora? É agora, dia 29. 29 desse mês? É. Depois Tá. eu vou até pedir pra você alterar a arte. Tá. Eu vou conversar com ele, mas acho que ele vem sim. Eu acho que vem sim. Claro que amanhã eu tô pensando, só se você fizesse uma selfie com a câmera, certo?